Romulo, tá me ouvindo? Tudo bem, Adriano? Estava arrumando meu áudio aqui. Opa, beleza, tô te ouvindo bem. Tá, tranquilo. Aqui tá um frio horrível. Começou o outono. No outono já deu frio? Sim, aqui, olha, a temperatura de uma semana para outra estava 30 graus, agora está máxima de 10 graus. Aí eu tô achando ruim antes do inverno. Vamos dar início? Deixar aí o pessoal que está online, o Romulo. Já começou a bater um frio. Né, Romulo? Pois é. 10 graus aí eu já tô achando ruim. Quantos graus? 10 graus a máxima. Deixa eu aumentar um pouco. Deixa eu ver se eu tô com o microfone certo. Pessoal, boa tarde. A gente vai dar continuidade. Estamos fazendo um estudo sobre perispírito. Vimos algumas questões do Livro dos Espíritos. É um tema bastante profundo, tem muita coisa sobre ele, mas a gente quer fazer algumas conexões. Nós falamos, no primeiro momento, sobre a importância do perispírito em relação à reencarnação. Esse modelo organizador biológico, como que ele se processa na reencarnação. Trazemos o perispírito uma construção milenar, certo? Uma construção milenar. Códigos que foram sendo gerados, arquivados, processados por nós, que somos a alma, e que hoje eles respondem por uma série de coisas que acontecem conosco, no nosso corpo, através de uma coisa chamada automatismo. Isso não se ganha de presente, isso é conquistado através de um processo de milhares e milhares de anos. Nós vamos começar agora a ver outras conexões do perispírito, principalmente aquelas que sondam a mediunidade e aquelas também que fazem com que os espíritos possam se materializar e até absorver coisas que pertencem ao mundo da matéria. Por isso que eu digo um campo bastante amplo sobre as funções do perispírito. Antes de a gente avançar, eu queria ressaltar, para quem estava aqui sábado passado, a importância das apresentações culturais, envolvendo basicamente a dramatização dos jovens. Eu vou ficar de pé, então, presta atenção.
As dramatizações que aconteceram semana passada, porque aquilo, o jovem, a criança que estava aqui, marca muito, marca bastante. E eles ficam empolgados para as próximas, porque eles se sentem úteis. É eles que estão falando, é eles que estão ensinando. E isso faz com que em nós um vínculo emocional bastante forte. Eu falo por experiência própria, porque foi esse vínculo que nos estabeleceu na casa. No mesmo lugarzinho que nós estamos, era outro cenário, não tinha piso, era madeira. De madeira. Em 1999, apresentamos a peça aqui, Redenção, que é sobre a mulher adulta. Estávamos envolvidos, né? Não éramos tão jovens, mas estávamos 25 anos, 26 anos mais ou menos, e aquilo fez muito sentido para nós. Aquilo nos vinculou à casa, nos vinculou ao espiritismo. Para muitos que estavam naquele tempo, lá em 99, assim como eu, foi um divisor de águas, principalmente para a atividade que depois fomos desenvolver na casa, que é a atividade com pessoas. Só para compartilhar com vocês, sem querer entrar em autobiografia e como dar isso, mas eu era extremamente tímido, a ponto de ter dificuldades em apresentar trabalhos em sala de aula. Era muito tímido. E me congelava muito. E o teatro, aqui no CEON, rompeu com isso. Esse eu estava na tribuna, esse coordenando grupos de estudos, então foi uma coisa muito rápida. Mas foi um teatro que rompeu em definitivo. Principalmente porque, naquela peça, eu estou pretendendo refazer com a juventude, eles já estão me cobrando, eles querem fazer, se motivar. Naquela peça, o meu personagem era o marido da mulher adulta. Eu tinha um monólogo bastante longo. Então, aquilo, eu fui obrigado, fui forçado por mim mesmo a ter que desempenhar o papel. Aquilo rompeu com a questão de falar. Então, o teatro, eu conversava com o Otávio sobre isso no meu filho. Ele fala, pai, eu não tenho essa dificuldade que você tinha, porque eu entendo que desde criança, aqui no CEON, a gente faz feira cultural. De algum, essa é a percepção dele. Então, eu sinto que aquilo, de alguma forma, me educou em falar com as pessoas, a nível de estar na frente delas, e não me sentir acanhado ou intimidado pelo público. Então, aquele discurso que ele fez aquilo é fruto de um trabalho. Nada vem de graça. Então, essa atividade, ela tem um pano de fundo bastante interessante, porque coloca as crianças, os jovens, a falar com o público. E depois, lá na frente, quando ele tiver que sentar para fazer uma entrevista de trabalho, vai se destacar. A gente não vai ficar intimidado, vai conversar, vai dizer o que pensa, sem nervosismo, que todo mundo naturalmente sente. Então, esse trabalho tem um plano de fundo bem interessante, né? Além do próprio trabalho, que é a divulgação da doutrina espírita. Por isso que a gente incentiva muito isso dentro da casa. Posto isso, falar, né, de outras facetas desse trabalho que às vezes a gente não percebe. Vamos então para a nossa atividade. Depois, tá? O Júlio me lembra, para mim, adicionar vocês, não esqueçam, nosso grupo que está grande. Pessoal, outra coisa, se alguém não está no grupo, me lembra, tá? Porque o nosso grupo está grande, eu deixo, né, acaba esquecendo de adicionar alguém ali para acompanhar as postagens, ver o que está acontecendo no grupo, né? Me lembrou hoje, eu tinha esquecido de adicionar ela. Você quer? Vou chamar hoje. Vou fazer, olha, a primeira chamada que eu esqueço. Tá, já vou fazer a chamada, obrigado. Depois eu esqueço e, não vejo, eu faço para ver. Bom, pessoal, esse slide aqui também estava pronto, tá? Eu fiz. Tem todo o material bom na internet, a gente só vai garimpando algumas coisas aí. Vou estar mais perto aqui, que aí o meu amigo lá dos States me ouve melhor.
Beleza, obrigado. Sim, eu estava lá do outro lado, lá e me lembrei, né? Que eu fico Tem mais problema. distante. Mas não vou te esquecer não, viu, Romulo? Pessoal, aí tem um resumo de várias propriedades e situações envolvendo o perispírito. Olha quanta coisa. Tá? Então, começamos pela sua natureza. A gente sabe que é de matéria. Tá? O espírito tem matéria. Quando a gente passa a mão aqui, a gente sente uma camada de ar. Isso aqui é matéria. O ar tem matéria. O ar tem peso. Né? Então, onde tem átomos e partículas, tem matéria. Agora, essa matéria ela é desconhecida da nossa ciência. Eu diria que não tão desconhecida. Dentro do campo da física, há algum tempo atrás, mais ou menos 10 anos, 2012, um experimento provou que existe uma partícula chamada bóson de Higgs. Se você já ouviu falar sobre isso, mas quem está no campo da física. Então, o universo é feito de várias partículas. E essas partículas têm funções. Umas dão uma força, outras dão uma matéria. Enfim, eu não vou entrar nesse campo porque é uma nomenclatura bem estranha. Mas o que é que eu quero destacar sobre o bóson de Higgs? Nesse contexto de partículas da física, ou de micropartículas, que é onde a vida se organiza para chegar até nós, foi descoberta uma 17ª partícula, chamada bóson de Higgs. Higgs, em homenagem ao cientista que ganhou o prêmio Nobel, inclusive. E o que é que eles disseram? Vejam bem, onde eu quero chegar agora. O que é que a física, tá, a física oficial, diz sobre o bóson de Higgs? Que é a partícula que dá ou empresta a matéria às outras partículas. Ela é que fornece a matéria para que as outras partículas se organizem e formem depois, no resultado final, os átomos. Tá? Então, existe, a gente sabe explicar por quê. Existe, ao redor de nós, um campo invisível que fornece matéria às partículas. Pessoal, isso é quase uma definição de fluido cósmico universal. Chega ali. Tá? Eu não vou dizer que porque eu estaria fazendo uma falsa ciência, uma pseudociência. Mas é quase um conceito de fluido cósmico universal. Uma coisa que é invisível e que fornece matéria para que a matéria exista e se organize. É o bóson de Higgs. Tem a mesma função. Então, é matéria desconhecida, o perispírito, mas ele tem matéria, tem estrutura. É o fio condutor do pensamento. Sempre que a alma pensa, emite uma emoção, emite uma ideia, é o perispírito que vai fazer isso ressoar na matéria. Quando você chora, derrama uma lágrima, seja ela de tristeza ou de alegria, aquela lágrima, ela é o eco do que a alma pensou, do que a alma sentiu. E aquele pensamento, aquela ideia, ela passa pelo perispírito, chega na parte cerebral, que é orgânica, e vai ativar o campo da emoção no corpo responsável por derramar aquela lágrima. Ele é o fio condutor do pensamento. Nunca se separa do espírito. Ele se depura, tá? Fica etéreo. Vai ficando cada vez mais purificado. Vai deixando para trás impurezas, sujidades e vai se tornando etéreo, cada vez mais num processo de evolução infinita. Então é parte do espírito, claro que não pensa, é uma parte nossa. Sua forma é a humana, é o agente de ação do perispírito, é flexível e expansível, assume a aparência desejada, é maleável à metamorfose, é normalmente invisível às pessoas, pode mudar de estado, de fluido para sólido, é o caso das materializações,
possui propriedades semimateriais e reage sobre o fluido universal. Tá? Então, um resumo de várias ações e propriedades do perispírito. Não sei se eu comentei semana passada. Muitos espíritos que estavam aqui como filhos e desencarnaram em tenra idade como crianças. Olha que interessante. Nem toda criança, quando desencarna, ela atinge a forma adulta no mundo espiritual. Tá? Isso não é uma regra. Cada caso é um caso. Muitas crianças que desencarnam como crianças e têm no planejamento uma retomada reencarnatória logo a seguir, para ela, então é mais adequada que continue criança. Por isso que lemos em obras que existem instituições para crianças, como na obra Entre a Terra e o Céu. Por que o espírito continua criança? Porque para ele, no processo evolutivo dele, é mais importante e vai facilitar a reencarnação, ele mantendo-se como criança, não relembrando de todas as tragédias que envolveram, então para ele é melhor. Outros não. Outros não têm esse processo tão difícil, desencarnam como crianças e podem assumir a sua posição de adulto. Então, cada caso é um caso, não tem uma regra absoluta. Então, imagine um espírito que desencarnou como criança ou como um jovenzinho, e ele tinha aí um processo reencarnatório estabelecido desse jeito, e ele vai para o mundo espiritual, ele assume a sua posição de adulto. Legal. Um dia, a mãe e o pai desencarnam. Quando essa mãe e este pai desencarnados perceberem, caramba, a vida realmente continua. Então, se eu morri, mas agora eu estou vivo, o meu filho também está vivo. O primeiro desejo desse coração de mãe e de pai vai ser ter um filho, ou a filha. E para agradar o coração dos pais, esses filhos e filhas, que já assumiram a posição adulta, que estão trabalhando, eles retornam do mesmo jeitinho em que o pai e a mãe tinham na memória. Se tornam crianças, às vezes bebês, porque é aquilo que a mãe quer ver, é aquilo que o pai quer ver. E assim eles atendem o desejo daquele coração de mãe e daquele coração de pai. Depois, eles vão assumir, né? Depois daquela emoção impactante acontecer, eles vão assumir a posição de adultos. Isso é possível por conta dessas particularidades e propriedades do perispírito. Flexível, expansível, maleável, metamorfose, assume a aparência desejada por conta dessas propriedades. Atendemos uma mãe aqui, na época da pandemia, em que o filho dela passou por um processo de câncer, foram 3 ou 4 anos de tentativa e tratamento, vai para Curitiba e volta, com 12 anos ele desencarnou. E ela estava vivendo um período muito difícil da vida. Muita depressão, pensamentos de suicídio. Fizemos o atendimento para ela. E uma benfeitora da casa conversou com ela e falou para ela, o teu filho, e ela narrou as características do filho para ela. O filho era assim, assim. Ele veio numa programação reencarnatória. Aquilo fazia parte de uma escolha dele. E quando foi mostrado o quadro espiritual, que ela não viu, mas nós vimos, ele estava numa aparência de uns 20 e poucos anos. E foi isso que ela transmitiu. Olha, o teu filho é um adulto. Está trabalhando, está estudando, porque ele era um espírito com uma certa trajetória já alcançada. Então, ele não estava mais criança com 12 anos, ele estava com 20 e poucos anos. Trabalhando já, atuando e cumprindo as suas atividades no mundo espiritual. Tá? Por conta dessas propriedades. Pessoal, alguma coisa aí? Só comentar, né? Você falou
ela perdeu a filha dela, se encarnou ainda jovem, de câncer, mais jeito ela se encarnou. E no processo de desencarne dela, ela estava muito, muito preparada. Essa família é uma mulher católica, muito católica. Aí ela estava me contando que ela estava tão preparada que ela falava para a mãe dela assim: mãe, não se preocupe, lá eu vou trabalhar. E já me falaram que eu vou cuidar da criança. Eu vou trabalhar, não se preocupe, não deixe de fazer. Ela estava tão preparada que ela chegava para a mãe dela, para ela, eu não quero que vocês deixem de fazer nada por minha causa. Eu não quero que vocês parem a vida, né? E consolando a mãe dela. E aí ela me relatou isso, ela falou assim: como isso, Mônica? Como pode ela falar, né? É curioso ela falar assim, ó, já me falaram. Isso. Aí eu falei assim: nossa, olha só que legal, né? Que a sua filha estava muito preparada. Eu expliquei para ela, né? Aí você, né, comentando aqui, eu já tinha lido, acho que no livro Voltei também, eu expliquei para ela. E ela, assim, ela falou assim: você, para acreditar, não precisa deixar a sua religião ser ela que faz feliz, né? Mas saiba que isso que ela inclusive, assim, Mônica, eu lembrei agora, eu não me recordo o nome dele, tá? Mas tem um sacerdote, eu não lembro se ele é católico ou é protestante, inglês, que no início do século passado eclodiu a mediunidade dele, de uma forma muito ostensiva. E ele publicou uma obra mediúnica, no início do século passado, antes das obras de André Luiz, antes. E nesta obra que tem na internet, em PDF, só colocar, quem quiser descobrir, ler, tá? E ele teve que se afastar da igreja, evidentemente, porque daí ninguém aceitou a ideia, né? Nessa obra publicada, ele descreve instituições espirituais para crianças. Descreve cidades do plano espiritual, como as obras de André Luiz, depois com Chico Xavier, que a primeira foi em 39. Então, antes, ele já estava publicando isso. E era um sacerdote, agora não sei se protestante ou católico, mas era inglês. Me fugiu o nome do padre, se alguém pesquisar e lembrar, pode citar para nós aí. Eu achei bem interessante, legal. Assim, ela ficou muito contente, né? E eu acho que isso só foi possível, assim, porque eu senti uma receptividade da parte dela enorme. E ela ficou muito feliz. Ela, isso é muito que você fala, básico que minha filha fala. Eu falei: mas qual é a religião de vocês? Aí que eu perguntei, né? Aí ela falou assim: é católico. Frequenta assiduamente. Mas aí eu vi que nela, para aquilo, trouxe um alento, né? Traz sim. É consolador. Não é fácil. E aí, pessoal, isso é muito importante. Nós, no Espiritismo, que temos essa conexão com o mundo espiritual, estamos estudando, falando, que vivemos, que temos contato com os espíritos, contato com pessoas que desencarnaram, contato com pessoas que foram conhecidas nossas. Nós nunca dizemos que é fácil. Não olhamos isso como, não tem esse desdém. Não é fácil dizer adeus àqueles que nós amamos. Nunca é fácil. O que o Espiritismo nos dá é uma posição de equilíbrio. Nem um desespero terrível e nem um desdém, uma simplicidade sobre aquilo que acontece. Mas é um ponto de equilíbrio. Fácil não é, mas nós sabemos que a morte não é o fim. Então é nesse equilíbrio, esse jogo das emoções que nós temos que chegar. Porque isso acontece, já aconteceu conosco e vai acontecer. Está na pauta das nossas vidas. A única certeza que temos com relação à vida é que vamos morrer. A única fatalidade aceitável é que a morte faz parte da vida de cada um de nós e daqueles que estão conosco. Morte biológica, morte física. Isso vai acontecer, como já aconteceu com vários que estão aqui, parentes, filhos, irmãos, irmãs, pais, faz parte da trajetória humana. Temos aqui nos educar para lidar com isso. Com a morte daqueles que nós amamos e com a nossa própria, né? Com a nossa própria.
É aquela história que eu contei do Francisco de Assis. Né? Paizinho, se você fosse saber que ia morrer hoje, o que você faria? Francisco responde, estava carpindo no pátio. Ia continuar fazendo o que eu estou fazendo. Carpindo no pátio. Isso é consciência. A hora que chegou, chegou. A questão é saber como a gente quer chegar. Aí que está. Quero chegar odiando o mundo, não ter feito as pazes com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, esperando que isso um dia vá acontecer naturalmente, não me esforçando para livrar daquele vício que me incomoda, que me atrapalha. Aí é que está o problema. Como eu vou chegar? Fala, Nora. Tem alguma diferença do suicídio? Entendi. Assim, é que agora você tem Sim. amarelo. Uhum. Isso pode ter alguma influência espiritual para suicídio ou algo assim? Para ter mais suicídio? Não. O movimento Setembro Amarelo não quer dizer que vai desencadear mais suicídio. Né? Morre uma pessoa a cada 40 segundos, né? É a média, se eu não me engano, a cada 40 segundos. Esses movimentos são importantes. Eles vão nas escolas, conversam com os jovens. Né? Tem muito índice de suicídio na juventude. Então, há muitos movimentos para chamar a atenção, porque isso é um problema de saúde pública. De saúde pública. É uma das questões que mais mata no mundo. Se eu não me engano, são 800 milhões de pessoas por ano. Né? Enquanto a gente falava aqui, quantas pessoas se mataram? Pensa com maio amarelo, outubro rosa. Então outubro é o mês que todo mundo tem câncer. Não, mas é o mês que foi consagrado para se fazer uma concentração, um trabalho especial para as pessoas afetadas. Hoje nós gravamos um pequeno vídeo daqueles pequenos que a gente tem feito, o Edgley e eu, falando do suicídio. Né? Vai postar lá, um daqueles vídeos de 5, 6 minutos, falando da temática do suicídio. É uma forma para sempre manter esse assunto sendo debatido, trazer à tona. Senão ele pode acabar caindo no sofrimento certo durante o ano. Porque isso, ainda mais o suicídio, tinha muito tabu sobre isso, de falar de suicídio. Eu não vou nem falar de suicídio. Não, exatamente, tem que ser pensar o contrário, né? Porque muitas pessoas, às vezes, trazem um sorriso no rosto, mas um inferno de si, e você não sabe. Agora você tenta amarelo, porque eu não me importo com a história. Uma história de suicídio foi muito famosa, que mudou o mundo. Agora, eu não sei se foi em setembro que a vítima se suicidou, ou era um mês de aniversário dela, alguma coisa assim, mas tem uma história. Mas foi isso relacionado a um suicídio, e aí os amigos, eles colocaram. Aí escolheram, isso foi tão famoso. O amarelo, Eu só não entendi, eu só não sei se eu entendi bem o que a Nora quis dizer. Eu acho que ela quis dizer que nesse movimento, por exemplo, do Setembro Amarelo, a espiritualidade dá um up, concentra, mas não foi isso. Não, obsessão ao isso vai influenciar ainda mais para casa do suicídio. Não, pelo contrário, é um movimento que todos pensam a favor da vida. E o simples movimento de várias pessoas pensarem a favor da vida já impacta. Já impacta na psicosfera do planeta, desmotivando aqueles que têm pensamentos suicidas. É como se fosse uma energia contrária a essa tendência do suicídio. É um caso, é uma faceta, né, dos espíritos também bastante complexa. Tem a ver com a questão do perispírito. Tá? A gente vai chegar um pouquinho nisso aí também. Então, aqui dando uma resumida, é o mesmo que estava ali, tá?
várias propriedades, aqui estão as principais do perispírito, que é a plasticidade, tangibilidade, mutabilidade, visibilidade, penetrabilidade, atravessar os corpos sólidos, né? Expansibilidade. A expansibilidade é registrada muito na casa pelos aplicadores de passe. Muitos vão aplicar passe e contam que sempre tem a impressão que o corpo está inflando. Está inflando. Essa sensação do corpo inflando na aplicação do passe é a expansibilidade. Porque na hora do passe, o perispírito de quem aplica o passe se expande para se conectar. Aliás, faremos em outubro o treinamento do passe, gente, tá? Então, para aqueles que querem se vincular já como trabalhadores, começar a trabalhar no passe, faremos o seminário do passe. Só estou estudando o horário. Se faço nesse mesmo horário aqui ou na quarta-feira à noite. Tá? A gente vai definir ainda o que é legal. Tá, eu estou mais inclinado para esse horário aqui. Já está todo mundo aqui, fica mais fácil. Vamos lá. Agora eu vou trazer um texto do Espírito Camilo, do livro Correnteza de Luz. Esse texto aqui, nós estudamos ele há pouco tempo no grupo das 17 horas. Como o meu material estava bem organizadinho, eu também estou compartilhando com vocês. Vai falar de perispírito. E eu queria que alguém lesse para nós aí o primeiro parágrafo. Pode ser? Vamos lá. Propriedades do perispírito. Revestido o campo energético plasmador da forma por fluidos mais ou menos sutis, em consonância com o progresso alcançado pelo espírito que dele se utiliza, o perispírito, nas suas atuações mais variadas no terreno da vida, é portador de características próprias que o deixam melhor compreensível e fácil de tudo quanto nele se observa. Aqui tem um detalhe já interessante, ó. Revestido o campo energético plasmador da forma, tá? Esse campo energético plasmador da forma é o perispírito. Ele é revestido por fluidos mais ou menos densos. E isso vai estar em consonância com o progresso alcançado do espírito. Ou seja, quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o seu perispírito. Quanto menos evoluído o espírito, mais denso é o seu perispírito. Mais denso, mais pesado, mais grosseiro. Aí, quanto melhor o espírito, quanto mais evoluído, menos denso, mais leve, mais depurado, mais brilhante, mais luminoso, mais cheio de virtudes. Por isso que ele é consonante à evolução de cada um. Emite uma cor, nós emitimos cores, certo? Via de regra, as nossas cores tendem para o laranja, para o vermelho, e os espíritos superiores tendem para cores violáceas, douradas, azuladas. Tá? Nós somos tudo do time do Inter aqui. Eu não gosto de amarelismo. Essa é a única coisa que eu me chateio, o azul no mundo espiritual ele é superior ao vermelho. Você só mata. Tem uns gaúchos aí. Eu queria saber que é isso que a gente tem gente que sente, tipo, fala, nossa, isso é tão pesado, para determinada pessoa ou determinada. Exatamente. Essa sensação ou percepção que nós temos de um mal-estar causado por um ambiente ou por uma pessoa é quando o teu perispírito, porque o nosso perispírito, na verdade, ele não está enjaulado. Ele não está enjaulado. Ele se expande, né? Ele se expande. Então, essa expansão, ela nos faz captar ou registrar o que chama-se de psicosfera ao nosso redor. Então, a gente se sente mal em determinados ambientes ou na presença de algumas pessoas. Pode ser pela emanação fluídica daquela pessoa, ou pode ser que você registrou o acompanhamento espiritual que está com aquela pessoa. E aí você se sente mal.
Porque a sensibilidade de registro varia muito de pessoas para as pessoas. Umas registram mais, outras menos. Se você é daquelas que registra mais, a tua sensibilidade de captação fluídica ou de mediunidade, assim, por assim dizer, ela vai captar mais as coisas à sua volta. Então você chega perto de alguém, dá só um exemplo, tá? Você chega perto de alguém e ela está sendo acompanhada por um espírito mal intencionado. Você chega perto, você vai captar as energias, as emanações e vai se sentir mal com isso. Recentemente eu conversava. Deixa eu ver como é que eu posso falar para você. Eu conversava com uma pessoa de uma escola em que ela foi atender um menino que estava operado. Ele falou que queria destruir, matar, fuzilar. E ela observando, eu cheguei perto dele e me senti tão mal, tão angustiada. Eu fui para casa com dores musculares quando eu cheguei perto dele. E ela não é espírita. Eu falei, olha, você registrou, captou a densidade fluídica. Não dele, mas do espírito que estava levando ele naquele processo. Porque ele é um jovem conhecidamente tranquilo. E naquele dia ele estava acionado por alguém. Então isso acontece também. Quando acontecer, o que fazer, pessoal? Mito. Banho de descarrego não vai adiantar. Se encher de sal grosso, tá? Não vai adiantar. Certo? O que adianta é o pensamento. Então, você chega em casa, se você está mal, faz uma oração. Se pode vir na casa espírita, vai para a sala do passe, toma um passe, tá? Faz uma meditação, eleva o teu padrão mental. É uma forma de você ir higienizando-se espiritualmente, se livrando daquela densidade que muitas pessoas, sempre a gente chama de ser uma esponja. Vai aos lugares, absorve. Passa por alguém, absorve. Tem gente que é assim. E quem tem essa peculiaridade, se não busca escoar aquilo, pode até adoecer, gerar doenças. Tá? Pode gerar doenças. Gente, essas coisas porque a gente está vibrando, está na mesma vibração daquela pessoa. Assim, eu discordei, mas fiquei quieta, né? Não necessariamente. Porque assim, eu disse, nossa, mas será que foi muito? Não necessariamente. Muitas vezes nós funcionamos como antenas e, sem ter a consciência, muitas vezes, a gente acaba ajudando pessoas e ajudando espíritos que estão sofrendo. Eu tinha muita dúvida sobre dores físicas e dores de cabeça. Eu nunca encontrei uma resposta sobre esse assunto, né? Eu tive muita dor. Hoje, raramente eu tenho, mas ainda tenho um pouco. Mas houve um momento, no início da mediunidade, em que eu tinha dores terríveis de cabeça. Eu tomava 2, 3 remédios de uma vez, diferente. Era uma dor que parecia que rachava a nuca e descia pela coluna vertebral. Doía os maxilares, doía dentro do ouvido, como se um ferro entrasse dentro do ouvido. Terrível. Tá. Eu conheci algumas pessoas que tinham isso também. Por que isso acontecia? Eu tinha amigos médiums, com que eu conheci, que não tinham isso. Eu falava, será que é eu que não sei educar minha mediunidade? Enfim, encontrei uma resposta de Valdo Franco, que atendeu às minhas necessidades. Ele falou o seguinte, está no livro Qualidade na Prática Mediúnica, que muitos médiums que sentem dores são devedores. Bom, esses médiums, eles entram em contato com espíritos que estão sofrendo. E nesse momento, enquanto você entra em contato, estamos falando tudo de perispírito, gente. Tudo isso é perispírito. Nesse momento, você absorve as questões daquele espírito para você. É como se você fizesse uma caridade inconsciente para aquele espírito que está sofrendo. E você vai sentir as dores dele. Isso para o médium, e aí foi a chave da resposta. Isso para o médium é evitar futuras doenças. Olha que interessante. O médium que sente dores, porque se conectou com o espírito, ele está ajudando aquele espírito, aliviando as suas situações problema.
E, ao mesmo tempo, aquele médium está evitando, pela lei de causa e efeito, e pela lei das compensações, futuras doenças que aquele médium ia ter. Ele está sofrendo, por antecipação já, pagando em centavos o que ele pagaria de uma vez só. Então, ter dor é bom. Eu falei, ai, graças a Deus, então. Porque causava, além da dor, causava uma certa incompreensão. Mas por que isso acontece? E eu percebi, pessoal, ao longo do tempo, que a persistência no trabalho espírita, certo? Foi suavizando isso. Hoje em dia, de vez em quando, eu tenho, mas nunca mais tive como era no início, aquela dor intensa que eu praticamente eu chorava de dor por causa disso. Ah, tá. Geralmente são dores de cabeça mesmo? Uhum. Geralmente, porque a mal-estar, enjoo, mas ela se irradia por aqui pela conexão, né, com o chakra principal, que é o coronário, né? Então a gente se liga psiquicamente e aquilo invade a gente, mas é perigoso. É perigoso. Em relação a essa densidade do espírito, eu estava pensando aqui, isso ajuda também na hora de digamos assim, espere com ônibus numa serra, morre todo mundo. Os mais bem leves já conseguem, de repente, para uma colônia superior, ou como a mãe do André, eu fiz várias simulações aqui. A mãe do André Luiz já estava numa superior ao nosso lar. Então, é mais fácil essa seleção do que a gente pensa. O espírito pesado, ele vai ficar mais próximo à próstata. Um pouco mais leve, ele consegue chegar lá no nosso lar. Mais leve, ele consegue no nosso superior. Sim, então, essa seleção é mais fácil. Porque isso que você está falando é aquela que está em negrito ali, ó. Consonância com o progresso alcançado pelo espírito. Exatamente. O espírito Emmanuel, ele fala aqui, no processo de... Olha que interessante, é o que você... Ilustrando o que você falou. No processo de transição planetária, que a Terra vai mudar, vai ser mundo de regeneração, só vai ficar na Terra quem tiver um peso específico. E o peso específico é uma equação da física que relaciona a matéria com densidade, matéria com espaço ocupado. Então, quanto menos matéria no espaço ocupado, menor a densidade. Os pesadinhos. Os pesadinhos, Os mais leves. Isso, tá. Não quer dizer que os gordinhos vão ficar mal. Não é desse peso que nós estamos falando, tá? É da questão espiritual. São os gordinhos, né, coitados. Os marinhos. Exatamente, exatamente. E olha, a gente vai chegar logo depois de acabar esse estudo aqui do perispírito, nós vamos entrar em classificação dos espíritos. São 3 categorias, tá? A nossa é a dos imperfeitos. Qual é a característica? Predomínio, fala aí. Predomínio da matéria sobre o espírito. Então vejam que a nossa evolução espiritual está diretamente conectada com a nossa desmaterialização. Quanto mais apaixonados pela matéria, mais denso nós somos. E quando falamos em apaixonados pela matéria, o leque é muito grande. Entram as nossas paixões, as nossas tendências, o gosto por isso, o gosto por aquilo, a nossa questão de orgulho, de vaidade, tudo isso está preso à matéria. Então, quanto mais livre nós somos da matéria, melhores nós somos. Tem uma frase dos Espíritos. O homem mais rico é o que menos necessidade tem. Esse é o mais rico. Quanto mais necessidade nós tivermos, mais atrelados à matéria nós estamos e, por consequência, mais densos também. Vejam que, no final das contas, depende da gente. No final das contas, somos nós que escolhemos em que estrada queremos caminhar. Você ia falar? O perispírito é expansivo, né? Uhum. Essa expansão,
a gente é fixo, por exemplo, porque agora fica do pensamento ele é fixo, ou ele se expande momentaneamente. Isso acontece só no plano espiritual ou aqui, também encarnado. E acontece, conforme o meu pensamento muda, ele se expande ao contrário ou ele fica fixo? Conforme o meu pensamento, o perispírito vai obedecer a esse pensamento. E é instantâneo. É instantâneo. É instantâneo. Por isso que ele colocou ali, ó, olha só, vamos entender o que significa isso, ó. Revestido o campo energético plasmador. Então, esse perispírito é um campo energético. Pensa num campo, né? A física mudou muito com a ideia de campo. Você acende uma vela, ela emite um campo luminoso, que vai diminuindo conforme vai indo para o infinito. Assim é o nosso perispírito. Ele é um campo que obedece ao pensamento, mas é um campo que se molda e está vinculado à alma. Nunca vai se apartar daquela alma, que somos nós. Então, ele se expande ou ele se contrai conforme os nossos desejos, conforme a nossa intenção. Se aproxima e se expande na direção daqueles que nós amamos. E se aproxima e se expande na direção daqueles que nós odiamos. Olha que interessante, a gente pensa que odiar alguém é estar livre, né? Se você está odiando alguém no teu coração ou no teu pensamento, significa que aquela pessoa está dentro da sua cabeça ou no seu coração. De um jeito bom ou de um jeito mau. Você está conectada com ela. Estão trocando, se há um ódio recíproco, estão trocando sempre farpas. Um enxerga o outro, né, de longe, não se falam e pensa, né, não quero nada com aquela pessoa. E o outro pensa a mesma coisa. Estão totalmente conectados. Só faltam se abraçar e não sabem. Só faltam se abraçar e não sabem. Você vê alguém que você não gosta, eu odeio essa pessoa, aquela pessoa também odeia. Estão conectados pelos mesmos canais que o amor nos conecta uns aos outros. Porque tudo é pensamento e energia. Tudo se resume nisso. Pensamento, energia e onda, frequência. Aí entra em física pura. Essa expansão não tem limite, então. Ela tem um limite de alcance de acordo com a possibilidade do espírito. Certo? Se pegarmos aí alguém que é o nosso referencial, né? Pega Jesus. Guia e modelo da humanidade. Quando aquele centurião romano o aborda e fala, mestre, o meu servo está doente, mas eu não precisa ir lá, não. Só dizer que ele vai ficar curado. Jesus fala, nunca vi tamanha fé. E o servo fica curado. Como que essa energia chegou lá? Então, a expansão do perispírito depende dessa evolução alcançada pelo espírito. Outro parágrafo? Estruturado ao largo dos milênios, desde os remotíssimos tempos do princípio anímico, acumulando experiências ao longo das eras, o perispírito vem refletindo a evolução lograda pelo ser inteligente, degrau a degrau. Só resumir o que a gente falou isso. Pessoal, degrau a degrau. Parece que é demorado. O tempo é relativo, mas é degrau a degrau. São milhares de anos mesmo para chegar a um estágio onde o perispírito é mais puro e mais cheio de virtudes. Mas depende de nós. Então vamos aqui, tudo bem? Eu acho que isso está resumindo o que a gente falou. Se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Vamos para o próximo. Nessa longa marcha milenária, com o aprimoramento e a complexidade do campo energético, tal estrutura, participar da natureza material, em virtude de ser subproduto do fluido cósmico, princípio material que tudo penetra, e da natureza espiritual, pela quintessência, pela invulnerabilidade que ensinava, demonstra umas tantas propriedades importantíssimas, responsáveis por enorme gama de fenômenos de profundidade, inexplicados muitos, por causa da ignorância em torno delas. O perispírito apresenta-se como um corpo penetrável e penetrante, elástico, emissor por excelência, plástico absorvente.
Tem. Natureza espiritual pela quinta essência. Quinta essência seria elevar alguma coisa num grau mais elevado de pureza. Tá? É um grau elevado de pureza. Isso acontece pelas nossas escolhas, pela nossa evolução espiritual. E é responsável, então, por uma enormidade de fenômenos, de cura, por exemplo, de registros, de nos sentirmos mal em ambientes densos ou não, a presença de pessoas indesejadas, ou a presença de espíritos na nossa casa, no nosso lar. Então, tudo isso são registros que o perispírito faz e o nosso corpo físico sente. Vamos avançar aqui? Vamos falar de cada um agora, tá? Esse daqui. Sem embargo, pela característica da penetrabilidade, que esse envoltório do espírito não encontra barreiras materiais que não possa ultrapassar, adentrando assim ambientes hermeticamente vedados. E pela mesma razão, é atravessado sem dificuldades quaisquer de sua estrutura pelos corpos materiais. Legal. Olha só. Quando a gente tem aqui apresentações das como foram feitas no sábado, os espíritos nos narram nas reuniões mediúnicas que aqui fica lotado, em que eles montam como se fossem arquibancadas ao redor do público encarnado, para que espíritos venham assistir aquelas mesmas peças, aquelas mesmas atuações. Foi narrado por alguns médicos que estavam aqui semana passada, e naquela dramatização da reunião mediúnica, havia um grupo de benfeitores da casa ao redor da peça, participando junto com os jovens, dando um suporte espiritual para que eles conseguissem apresentar a peça. Então, o ambiente fica tomado de espíritos. E eles montam, então, estruturas para que eles possam assistir às apresentações. Isso foi uma coisa, assim, até se comparada a outras apresentações, ela foi mais simples, mas de muita importância. Aqui eu coloquei o exemplo de Jesus, porque ele é muito clássico. Estando a porta fechada, eis que Jesus entrou. Então, esse momento aqui, e foram várias, né? São cerca de 10 aparições após a crucificação, ao longo aí de uns 2 meses, mais ou menos. Em que Jesus vai aparecendo em várias situações. Então, ele tinha um corpo fluídico, era o perispírito dele, que se materializava, se tornava denso, a ponto de ser tocado e ser registrado como se fosse matéria. Por isso eu trouxe aí a ideia de Jesus. Então não adianta aquela coisa assim, eu tenho um corpo fechado lá na minha vida. Esquece. Na minha casa, espírito mal não entra. Vai entrar se eu tiver um comportamento errado. Não adianta eu fazer uma festinha, cuidar dos meus amigos, comprar um monte de bebida, fechar as portas, já, olha, vamos agora ficar aqui, só nós. Nenhuma alma vai nos perturbar. Como que não? Tá? A porta de entrada são as bebidas. Certo? Ou você acha que algum benfeitor espiritual vai ficar lá de leão de chácara, vai entrar na porta das não, os meus amigos estão comemorando agora, não vou atrapalhar eles. Mas nunca. Isso não vai acontecer. Faz sentido algumas coisas? Faz. Por exemplo, vou chamar um padre para ir na minha casa e fazer um benzimento, fazer uma novena e jogar água benta. Vai fazer sentido? Fará sentido se este padre for uma pessoa de bom coração. Fará sentido se as pessoas daquela casa quiserem realmente melhorar esse ambiente. Porque não vai ser a água benta. Não serão as palavras, serão as emissões de energia daquelas pessoas que irão amparar espíritos que estão ali sofrendo por alguma razão e dar à casa uma psicosfera melhor.
É o pensamento. Aí fará sentido. Muitas vezes olhamos uma coisa e criticamos. Ah, isso aí é bobagem. Isso aí é bobagem. Mas não é o fato material em si, não é a vela em si, não é o altar em si, é o que sai daqui. Isso é que resolve. Isso é que vai ajudar a prejudicar. Muitas pessoas precisam daquilo. É chama de uma moneta, né? Em que ela tem que se apoiar para externar a sua fé ou o seu pensamento. Ela precisa daquilo. Emmanuel fala assim para nós: se você ver alguém que precisa de uma pedra para chegar a Deus, não critique, porque você também já fez a mesma coisa. Então, nós entendemos que o que funciona é o pensamento e a boa intenção. Se a pessoa precisa disso ou daquilo para externar o seu pensamento, a sua fé, a gente vai respeitar, assim como nós queremos ser respeitados. Isso é a linha clara daqueles que são preconceituosos. Ah, isso é bobagem. Pode ser que funcione muito mais para aquela pessoa do que para aquele que não precisa de nenhuma bobagem e acha que se garante com o seu coração. E o coração daquele que precisa disso pode ser muito melhor daquele outro que acha que não precisa. Porque é o coração que manda, é o pensamento que emite ou capta essas energias. Por isso. Via de regra, nossa preguiça própria, a gente fica pensando no espírito sempre no outro, no nós mesmos. O perispírito, inclusive. O que a gente faz no período de emancipação da alma? Se não utilizar essa faculdade da sensibilidade? Exatamente. Exatamente. Tem uma passagem no livro de André Luiz que é muito interessante. Está no livro Missionários da Luz, em que um trabalhador do centro espírita teria que ir numa atividade, após o sono do corpo físico, numa atividade, e ele não compareceu. E o benfeitor foi lá na casa dele e levou o André Luiz. Quando chegou lá, diria o meu pai, foi pego na tampinha. Ele estava indo, não para o compromisso espiritual assumido, porque ele era trabalhador espírita. Ele estava indo para uma noitada espiritual com 2 companheiras, desencarnadas. E ele fora do corpo físico. Tá? Não vou detalhar muito para não sujar o ambiente. Mas a história é essa. Ele estava indo se divertir com 2, se eu não me engano, eram 2 companheiras, estavam lá, dentro do quarto, e ele tinha saído do corpo em desdobramento e ia sair com elas. E aí? E nisso chegou o benfeitor com o André Luiz. E aí o André Luiz quer iniciar uma discussão, e o benfeitor, não, a gente vai respeitar a decisão dele. Então, o que a gente faz com os nossos corpos espirituais, para onde nós vamos, é uma coisa que nós elencamos consoante a nossa evolução espiritual. E aí, então, essa capacidade de penetrabilidade. Os espíritos entram através da matéria de modo muito fácil. Pode haver uma barreira? Sim, mas é uma barreira daí espiritual. Não uma coisa material. Uma barreira espiritual. Como tem aqui na casa. Muitos narram, eu não consegui entrar, eu não posso entrar. Hoje me deixaram entrar. Eles narram. E às vezes entram e falam assim, aí não me deixaram mais sair. E reclamam disso. Vamos para esse ponto agora, Maurício. No aspecto da sua capacidade elástica, concebemos o porquê de, estando o corpo em certo lugar, possa o espírito deslocar-se, desprender-se, munido do seu corpo sutil, viajando para toda parte, por mais distante, quando, então, se caracterizam os fenômenos de desdobramentos, desprendimentos, conscientes ou não, dos indivíduos. Bom, aí tem algumas imagens, tem uma aí de Santo Antônio de Pádua, que é um fenômeno bem conhecido. Ele estava na Itália e estava fazendo uma missa, e ele fica sabendo que o pai dele está sendo julgado por um crime que o pai não cometeu. Então, ele entra em transe, sai do corpo físico, vai até Portugal, tá? Piscar de olhos,
ele se materializa e advoga a favor do pai, defendendo o pai, que o pai é ser importante, não ia ter jeito. Por quê? Mataram um jovem e enterraram no quintal do pai. E a polícia descobriu que estava acusando o pai de ter matado esse jovem. Então, Santo Antônio de Pádua, ele sai do corpo físico e vai até Lisboa. Como é que isso pode ser verdade? Testemunhas, e foram várias populares da situação, narravam, não, mas nesse momento ele estava aqui, ele levou um transe na missa. Não, ele estava aqui com a gente. Então, ele esteve em 2 lugares ao mesmo tempo. O corpo físico e o perispírito desdobrado lá em Portugal, defendendo a causa do pai, que não foi enforcado aí, por conta da presença dele. Tá? Isso é bem clássico aí na Igreja Católica. Por isso que virou santo. Entre outras coisas. Aí tem os desdobramentos, que possivelmente vocês já devem ter tido uma experiência interessante. Certo? Deixa eu perguntar se alguém já teve. Alguém já teve uma experiência de desdobramento lúcido, que é você ver o seu corpo? Comentar. Não totalmente lúcido. Foi 2008. O temor que eu vou viver. Hoje, eu tenho na minha mente que você precisava, eu vou cortar mais. Daí, eu estava voltando já da cirurgia, né? Eu estava acordada já, eu sentia que a enfermeira estava para e eu estava me vendo lá de cima, me vendo ela assim, e eu tentando voltar e não conseguia voltar, e daí eu morri. Meu Deus, eu não conseguia precisar voltar, e pesado aqui, pesado embaixo. E daí, quando eu acordei, assim, daí na espelho, eu estava olhando por cima, eu estava olhando por baixo, eu estava vendo a enfermeira, eu estava vendo ela assim, olhando por baixo. Isso que você falou acontece muito, né? Muito, né? Entra até nos estudos dos EQMs, né? Experiência de quase morte. É muitos casos, muitos casos. Mas foi muito estranho, eu fiquei sonhando com isso vários dias. Mas passou. Mas bateu aquele desespero. Olha só, será que eu morri? Primeira coisa, eu morri. Pessoal, isso eu morrer. Né? Morri. Né? Tá, para onde eu vou? Tem alguém me esperando? Né? Começa a se preocupar com isso daí, tá bom? Você dá uma olhadinha assim, né? Se não tem ninguém sarcástico rindo, aí a coisa vai ficar pesada. Então, procura um abraço amigo, um sorriso acolhedor, quer dizer que você está de boa. Certo? Caso contrário, é melhor começar a rezar. Aonde que ela estava? Em casa, na casa dela. Ah, tá. E aí ela conseguiu se desdobrar. E ela não conseguia voltar. Aí ela não conseguiu. O quarto da irmã dela começou a achar que se ela tentava tocar e não conseguia gritar. Aí a irmã dela levantou, teve pesadelo, ela chacoalhou o olho e conseguiu voltar. Se isso acontecer com a gente, nós temos que ficar calmos. Tentar ficar calmos. Faça uma prece, certo? E deixa a providência divina de caminhar. Se é para voltar para o corpo, você vai voltar. Para a gente ficar desesperado. Eu coloquei aquela imagem porque foi aquela. Eu achei ela muito parecida, né? Com aquela experiência que eu tive de ver a Rosa fora do corpo. Foi igualzinha aquela ali. Igualzinha aquela imagem ali, naquela mesma distância do corpo e naquela mesma situação. Ela ficou exatamente duplicada, do mesmo jeito que eu estava dormindo, ela estava sobre o corpo físico. Foi o mesmo registro. Ok? E assim nós vamos entrando em contato com o mundo espiritual. Nesse momento, por conta dessa capacidade elástica, nós saímos do corpo físico, mas continuamos conectados com ele. Tá? A imagem aqui de baixo mostra esse fiozinho, que realmente há uma conexão fluídica entre o perispírito e o corpo físico.
mantemos essa conexão aí. E somos atraídos sempre para o nosso corpo de volta. Só vai se desatar quando realmente chegar a hora de abandonar o corpo físico. E aí nós temos lá, quando entrarmos em desencarnação, vamos ver aqui a desencarnação de Dimas, onde o benfeitor, com passos magnéticos, ele desata, ele ajuda a desatar o último nozinho ali, o último laço que prende Dimas com o corpo físico. Conhecido cordão de prata, né? Esses fiozinhos aí. Bom, aqui a gente vai para a parte mais densa agora, para a gente finalizar hoje a parte. Na área da irradiação, energias emitidas pela alma sempre ativa, expandem-se em determinada região da circunferência, sofrendo a sua natural influência, mais ou menos ampla, de conformidade com o nível de desenvolvimento intelectual e moral dessa inteligência. É graças à sua plasticidade, portanto, que o corpo espiritual logra ter modificadas as suas formas externas, consoante a ação do psiquismo da entidade espiritual. Convertem-se em figuras dantescas, mesmo irracionais, na hipantropia, na licantropia ou noutra qualquer expressão zoantrópica, dentro dos estados da mente enferma e culpada, grotesca, liberada do corpo somático. Como o perispírito se submete a todas essas experiências de plasticidade, de expansibilidade, de mutabilidade, também espíritos, numa situação de perturbação, eles acabam dando aspectos grotescos às suas formas de perispírito. Esse daqui, pessoal, que está aqui, né, essa figura bonitinha aqui, é o personagem do filme, de um dos primeiros filmes de Tom Cruise. No filme. Chico, agora eu ia falar. Era novinho ainda, tá? Mas tem muitos espíritos que adotam essa aparência. A Lenda. Filme A Lenda. E aí tem muitos espíritos que adotam essa aparência. Porque é uma aparência chocante. Ela lembra os demônios mitológicos. E há muitos espíritos que adotam essas aparências grotescas para assustar, para impressionar. É uma metamorfose que eles fazem com eles mesmos. Nos casos mais difíceis, nós encontramos a zoantropia, onde o espírito adota uma forma animalesca. E alguns deles adotam essas formas animalescas por uma hipnose espiritual feita por espíritos mal intencionados. As escolhas da vida levaram aquela pessoa a acabar sendo vítima no mundo espiritual de tal ou tal entidade espiritual, ou de tal ou tal espírito. Então, o processo de hipnose leva aquele espírito a fazer com que ele pense que ele é um cachorro, que ele é um lobo, que ele é um animal, e ele então se transforma naquilo. E passa a ser usado por esses espíritos mal intencionados para suas práticas de obsessão ou de perseguição. Atendemos na casa espírita vários casos, pessoal. Não passa um mês sem que a gente atenda um caso de zoantropia na casa. Não passa um mês. É uma comunicação difícil. O médium sente um impacto fluídico daquele espírito. Isso, para o médium, na hora da comunicação, causa enjoo, dores, mal-estar, ânsia de vômito. Tudo isso é uma repercussão da forma como aquele espírito está. E o médium sente. Exatamente. Exatamente. Toda lenda ela tem um fundinho de verdade. A questão do vampirismo é uma palavra usada por alguns espíritos. Manuel Filomeno de Miranda usa, André Luiz usa. São aquelas entidades espirituais que sugam fluidos vitais das pessoas, inclusive de cadáveres. Eles sugam esses fluidos vitais. O que mais aqui? Falava das comunicações.
Então, essas entidades ou espíritos, irmãos nossos que estão com zoantropia, às vezes eles ficam décadas e até séculos dessa maneira, a ponto de eles perderem por completo a capacidade de raciocínio. Eles perdem por completo a capacidade de raciocínio, de pensamento, se sentem realmente animalizados. Animalizados. É uma situação triste. Quando eles acordam das reuniões mediúnicas, eles são tratados, eles são assistidos, eles se desesperam. Se desesperam pela situação em que eles estiveram envolvidos. O dia que você foi, teve algum, Eliane? O quê? Desse tipo de comunicação? Não, segunda-feira? Não, desse tipo não. Teve 8 comunicações, mas não teve. Essa não. Não teve. Silvana, a última que você deu do Espírito desse, como que você se sentiu na comunicação? Você lembra? Eu achei muito curioso, porque estava na fila, na escola. Sensação de frio, corpo meio muito grande. Eu não sentia os braços e nem as pernas. Não fosse uma coisa só. Me chamou mais atenção quando eu saí da casa, eu fui embora, eu cheguei a passando muito mal. Eu tinha no estômago um litro de espuma. Foi espumava. Assim, sei lá o que era. Um veneno. Isso, veneno. Eu pensei que será morte. Não, mas na hora da comunicação é uma ausência de pensamento, né? Parece que ele não raciocina, não consegue. Então, na maioria dos espíritos, a gente consegue captar o raciocínio dele, o que quer dizer. E normalmente eles não tem um raciocínio. É um bicho no depois. Eu já estava, eu ia levantar e tirar a bolsa. Mas eu vou falar, obrigado pelo carinho, porque parece que o Maurício queria dar um Sobre paciência, se irrita, ela pousa na testa e pá, né? Aí como que perdeu a paciência. Sobre a plasticidade, você passou um vídeo de Paulo fazendo uma palestra e de repente aparece por dezenas de vezes. A plasticidade, ela não está só conectada também com essa perspectiva antropomórfica negativa. Sim. Ela tem tudo, mas a nossa aparência está com essa plasticidade. É a modelagem do barro. Exatamente. Tá? Então, essa propriedade do perispírito está referindo isso daí. Bem lembrado. Muitos médiums têm isso, uma característica da mediunidade. Quando a conexão mediúnica, o transmediúnico, o médium, ele tem uma mudança, uma mutabilidade, muda as feições do rosto, mais para velho, ou mais para jovem, ou mais para mulher, muda até o timbre de voz, dependendo da peculiaridade da mediunidade. Bem lembrado, acredito. Essa parte aí que explicaria que os ovoides. Isso, eu coloquei o exemplo lá, para não me esquecer, né? Então, olha só, eu coloquei 3 situações, para não deixar escapar nenhuma, de mutabilidade espiritual no sentido negativo. As aparências que as entidades espirituais adotam para assustar, eles acreditam que vão ter uma imponência, uma força. A outra é a zoantropia, em que leva os espíritos à condição de animal. Aí, no caso, a Silvana deu a comunicação de um espírito que estava numa zoantropia de serpente, de cobra. Esse dia tivemos um espírito que estava igual ao Minotauro. Igualzinho ao Minotauro. Uma semana na casa da médium. A médium não estava mais de ver aquela criatura na minha casa. Ela vê bem, ele ficou uma semana com ela, na casa dela, para facilitar a comunicação depois.
E uma outra situação também, que nos chama a atenção, é a dos ovoides. Muito chocante isso. Tem esse estudo, a descrição no livro de André Luiz, Libertação, tem a descrição dos ovoides. Tá? Como existe essa mutabilidade, o espírito que não quer saber de si mesmo, tá? Pode ser uma opção dele ou uma opção hipnótica. As duas coisas levam ele a essa questão do ser ovoide. Ele vai como se fosse retrocedendo uma espécie de uma bola bem densa, em que ele se fecha para a vida. E esses espíritos mal intencionados usam esses ovoides para as obsessões. Lá no livro Libertação, tem uma tentativa de levar uma mulher à desencarnação com os ovoides. Eles pegam esses ovoides e acoplam no pescoço dela. E eles vão sugando a energia. Vira uma simbiose. Eles vão matando ela aos poucos. Então, vai o médico, faz exame, não tem nada, não aparece nada, mas aquele ovoide está ali, obsediando, sugando as energias vitais daquela pessoa, e ela vai definhando se tiver um amparo espiritual para reverter a situação. Eu dei uma vez uma comunicação de ovoide. Eu me senti muito mal. Eu me sentia literalmente dentro de uma bolha assim, gosmenta, e aquilo, ele foi saindo, foi se esperneando, como se estivesse começando um parto, contento com aquela bolha toda. Aí o espírito, quando recobrou a sua consciência, também chorou muito, se desesperou muito. Mas foi bem angustiante aquele renascer, né, da sua consciência novamente. Só mais alguma coisa? Nossa, horário aí, deixa eu perguntar aqui. Rômulo, alguma questão que você queira falar aí, amigo? Fica à vontade. Não, tá tudo tranquilo. Bem interessante a aula de hoje, Adriana. Muito obrigado. Beleza. Bom frio para você, então, aí. Pois é, vai mais 6 meses de frio aí. Gente, beleza? Ó, vou fazer a chamada. Olha o que nos espera aí, ó. Próxima aula, tá? As oferendas para os espíritos, como que eles absorvem isso, certo? As aparências que eles escolhem no mundo espiritual e adotam grupos, certo? Vamos ver isso aí também. Tudo a ver com a questão aí do perispírito. Vou fazer a chamada, então, antes que eu esqueça. O Alceu presente. A Paula está aí, a Nelly está aí, Benedito está aí, Bruno, Caio, Cecília não veio hoje. Cristian não. A Cris está aí. Cris Lucas está aí. Débora não.
Dourinhão. Ticlecinho.